lugar do estado normal depois de sofrer pressão e deformação. E a resiliência, essa palavra, é uma palavra que ela é policinética, que se diz, ou seja, ela muda não o seu significado em si, mas ela continua com a ideia, mas ela muda um pouco o seu significado segundo o contexto. Quando a gente pega a palavra resiliência e vai pesquisar no sentido figurado, ela vai nos ensinar que é a capacidade da gente enfrentar nossas adversidades, da gente superar elas e nos adaptarmos a ela. Só que a resiliência, ela é uma qualidade humana. E quando a gente pega a resiliência e bota no contexto espiritual, ela já vai mudar um pouco o contexto do significado da palavra, mas, como a gente falou antes, ela vai continuar com a mesma ideia, só o significado do contexto vai mudar um pouco. No sentido espiritual, a resiliência, ela vai ensinar que é permanecer firme. Permanecer firme na fé, na esperança em Deus, mesmo diante das provações, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas. Ou seja, a gente vê que a resiliência é uma qualidade humana, só que ela é impulsionada pela nossa fé. Quando a gente usa a resiliência sem estar impulsionada pela nossa fé, ela funciona. Mas ela não funcionaria como ela deveria funcionar. Dito isso, a gente tem vários exemplos de homens na Bíblia que tiveram a sua resiliência impulsionada ao extremo pela fé. Em primeiro lugar, não tem como questionar Jesus, temos Paulo, temos Jó, temos José, homens verdadeiramente resilientes, impulsionados, fazendo essa resiliência, se impulsionados à fé. Eles foram dobrados, mas voltaram ao seu estado normal após confiar e manter sua esperança em Deus. E interessante que a chave da resiliência, ela não se encontra na nossa resistência, mas ela se encontra na esperança em Deus. Como eu disse, é isso que vai impulsionar a nossa resiliência, é isso que vai fazer ela fazer a gente resistir. Eu gosto muito de um versículo em Jó, muito resiliente no final, capítulo 21, ele vai dizer assim: o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo retrata perfeitamente a resiliência de Jó, a confiança que ele tinha em Deus, mesmo ele passando o que ele estava passando. E tanto Jó, quanto Jesus, quanto José, quanto Paulo, todos eles tinham uma coisa em comum: a fé inabalável, uma fé madura, uma fé alicerçada em Deus. E quando a gente se mantém firme, a gente dobra, mas a gente não quebra, a gente volta ao nosso estado normal. E falando um pouco sobre resiliência, não teria como deixar de falar sobre Paulo. Tinha uma palavra que eu trouxe sobre Paulo, vai ser Atos 26, precisa ficar de pé, não pode ficar sentado, porque o texto é um pouco grande. E é uma história de resiliência, é um contexto, uma narrativa de resiliência, que é Atos 26. No capítulo 25, que é Atos, não tem um subtítulo, né? Mas no capítulo 25 vai dizer assim: Paulo perante o rei Agripa. Aí no versículo: depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas? Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti sou acusado pelos judeus. Não, que perante a ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormemente sabendo eu que tens conhecido de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças,
com paciência. Quando a minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiser testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, porque julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite dos mortos. Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, e os obriguei a blasfemar. Eu enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estrangeiras os persegui, sobre o que, indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos meus que iam comigo, que me falava em língua hebraica, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistir aos agrilhões? E disse eu: Quem és? Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr como ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas que nas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos das trevas e converter-lhes a luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos cristãos de Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro pela ressurreição dentre os mortos, devia anunciar à luz este povo e aos gentios, e dizendo ele isto em sua defesa, que se vestam em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade, de um são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse a Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir que me faça cristão. E disse Paulo: Porventura Deus que, ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto as suas cadeias. E dizendo ele isto, levantou-se o rei e o governador Berenice e os que com eles estavam assentados, e afastando-se daí falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez,
digno de morte ou de prisão. Agripa disse a Festo: bem, podia soltar-se este homem, se não houver apelo para César. O texto é grande, mas a gente vai pegar o contexto do texto, a gente vai ver que Paulo está preso. O texto não vai dizer, mas ele já faz 2 anos que ele está preso, ele está tentando apelar, porque o que acontece? Os judeus queriam a morte de Paulo imediata e levaram ele à frente de um rei judeu que se chamava Agripa. Só que lá havia um governador romano e eles queriam a morte de Paulo. Então, uma oportunidade de defesa que Paulo teve, Paulo contou um pouco do testemunho de vida dele. E isso é muito importante, porque Atos 26 ele vai mostrar como Paulo, no cristianismo que estava nascendo, se chocou forte contra 2 grandes poderes que existiam naquela época, que era o judaísmo tradicional e era o Império Romano, mostrando a soberania, mostrando como o cristianismo se chocava contra esses 2 poderes. E a gente pode notar que, no contexto histórico, Paulo estava preso em Cesareia. E naquela época, Cesareia era considerada o centro administrativo romano daquele lugar. E no contexto religioso, aquela região, a religião predominante daquele lugar era o judaísmo tradicional, que se dividia em 3 grupos: os saduceus, os fariseus e os zelotes. Então, a gente vai ver que Paulo estava preso, estava num ambiente severamente hostil, e os judeus querendo sua morte. O cenário para Paulo não tinha jeito, era o fim. Mas mesmo assim, Paulo pegou, manteve sua resiliência, manteve a sua fé firmada em Deus. Ele contou seu testemunho. Aleluia. E ele mostrou como realmente Jesus era o Messias que eles tanto esperavam e eles negavam. Se a gente pegar para destrinchar esse Atos 26, o versículo de 1 a 3, a gente vai ver resiliência diante da prisão. Paulo não se deixa abater pelo fato de estar preso, de estar algemado, mas ele aproveita a situação para poder dar testemunho a respeito do que ele viveu, do que aconteceu com ele. E isso nos ensina, isso nos mostra que, mesmo mediante as dificuldades que nos aprisionam, que nos seguram como uma doença, como dificuldade financeira, isso não pode impedir a gente de manifestar a nossa fé. Isso não pode impedir a gente de algemar e deixar a nossa fé aprisionada. Não pode. E Paulo se mostra resiliente na prisão. Mostra que não, diante daqueles 2 poderes que estavam naquela época, que eram crescentes, que eram poderosos, ele não deixou a fé dele abalar, não deixou a fé dele ser aprisionada. A gente pega os versículos 4 e 8 para falar sobre resiliência diante do passado. Mesmo Paulo sendo perseguidor, ele confessando que deu testemunho contra cristãos, ele consentiu morte de cristãos. Ele dá o testemunho dele, mesmo isso, ele mostra o poder da graça de Deus na vida dele. Ele dá esse testemunho. Isso nos ensina que a gente tem que perseverar nos nossos erros, porque, como já foi dito antes, o nosso testemunho ele serve como palavra. A igreja que não testemunha não vive avivamento. Se a igreja não vive avivamento, a igreja morre. Não adianta de nada eu chegar aqui e falar, eu não tenho testemunho. É só um exemplo, tá, gente? Nenhum de vocês testemunham. Eu estou aqui falando, vocês sentem mesmo assim, vocês acham que é Espírito Santo, todo mundo dando a glória a Deus, mas na verdade é tudo emoção, não tem nada. Então, não importa qual seja o seu testemunho, grande, pequeno. Às vezes, você pedindo a oportunidade do pastor para chegar aqui e contar esse testemunho, vale muito a pena, você pode ter certeza. O testemunho ajuda a outras pessoas a não cometer os erros que você cometeu no passado, a seguir em frente. No versículo
12 a 18, a gente vai ver resiliência na prisão. Após o seu encontro com Cristo, Paulo vai dizer que depois que ele encontra Cristo, Cristo vai dizer a ele uma missão de ele levar a luz os gentios e para os judeus. Paulo, sem hesitar, ele aceita a missão e ele vai perseverando, sabendo que vai ter perseguição. E a gente aprende que, mesmo na falta de recurso, até mesmo na falta de reconhecimento, a gente deve perseverar no nosso caminho, a gente deve perseverar no chamado que Deus tem para nossas vidas. Isso não pode impedir a gente, a falta de reconhecimento. Às vezes a gente está triste, a gente está abalado, ou não recebe oportunidade para nada, ou a pessoa não te ama para nada. Isso não deve te abalar, isso não deve abalar o chamado que Deus tem para você. Deus tem um chamado, você tem que responder. E Paulo nos ensina isso. Ele mostra no seu testemunho que ele recebeu o chamado. Ele sabia que ia ser perseguido, ele sabia que isso ia acontecer, porque ele fazia isso com os cristãos. Mas mesmo assim ele não se deixou abalar. Ele aceitou o chamado do Senhor e fez a missão. Nos versículos 19 e 25, a gente vai ver resiliência contra as críticas. Após que Paulo conta o testemunho dele, ele fala o testemunho dele, o governador romano, Festo, vai chamar ele de louco. Paulo, você está louco por causa do testemunho. O testemunho que ele deu. Mas Paulo, serenamente, ele respondeu que não. E o texto nos ensina que a gente vai ser desvalorizado, a gente vai ser criticado, a gente vai ser limitado sim. Mas a gente tem que alicerçar a nossa fé em Cristo. Porque a nossa missão, o nosso chamado é Cristo quem dá. Não são as pessoas que estão olhando para nós, não são as pessoas que estão julgando a gente que dá a nossa missão, mas sim Jesus, por ele, que se entregou na cruz por nós e nos deu hoje. 29 e 32, resiliência e esperança. Apesar da situação que Paulo se encontrava, ele vai desejar que quem dera que todos ainda querem cuidar. Quando a Agripa diz a ele: Paulo, quase que você me convence a ser cristão. Paulo vai dizer que quem dera que todos ainda querem cuidar tivessem a mesma fé que ele. Mostra que ele não perde a esperança naquela situação, ele mostra que a esperança dele ainda está viva. E a gente aprende no texto, na resiliência da esperança, que independente da situação, a esperança tem que ter esperança, a fé tem que estar alicerçada em Cristo. Paulo é alguém que não apenas resiste, mas ele se adapta e persevera. E sem perder o propósito. Ele está ali, ele conta o testemunho dele, ele luta com todas as armas que ele tem, se firma na sua fé e ele dá um testemunho, ele conta a sua história de vida em prol do Evangelho. Paulo estava algemado, mas ele mostra que a fé dele não estava algemada, mas que ele tinha a fé dele, ele tinha a confiança dele em Deus. Quando muitas vezes a gente também se sente assim, por algum motivo, como já disse, doença, financeiramente, relacionamento, trabalho, muitas vezes você se sente impotente, a gente se sente preso, a gente se sente amarrado, mas, como eu disse, a resiliência, ela é a capacidade de você sofrer pressão, deformidade, depois de você voltar ao normal. Então, mesmo você diante da dificuldade, mesmo você diante não sei do problema que você pode estar passando, você vai voltar para o lugar, você vai voltar a ser o que você era. É só você manter a esperança em Jesus, manter sua fé firmada em Deus, vai dar tudo certo. Aleluia. Resumindo, a resiliência é você não negar a dificuldade, mas é você permanecer firme, cheio de esperança, assim como Paulo fez, assim como Jó fez, assim como José fez e assim como Jesus fez. Não querendo falar muito, eu separei alguns
pode ser útil a alguns anos do reino de Deus tem um propósito. Para dias de prisão, Filipenses 12, as coisas que têm acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho. Nenhuma crise, nenhuma luta em vão. Continua, segue em frente. Aleluia! Para dias diante do passado. O passado vai te confrontar sim. O passado toda hora vem. O passado dói. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quando você acredita, você confessa a Jesus, você não é mais aquela pessoa do passado, você é uma nova pessoa. Glória a Deus. Para dias na missão, muitos de vocês estão constantemente na missão. Jeremias 1:7-8. Todos a quem eu enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo. Glória. Não nego o chamado, responde. Senhor, todos temos um propósito, todos temos um chamado, todos temos uma função. Paulo nos ensina em suas cartas, todos vamos servir de um jeito diferente, mas vamos servir, todos temos o chamado, todos temos as dádivas. Então, não se abale na missão, continua, uma hora vai dar certo. Para dias repletos de crítica, são os piores e sempre vem. Mateus 5,11. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem por causa de mim. Mateus é claro, vão te criticar por causa da sua fé. Às vezes somos cristãos, mas somos humanos também. Estamos propícios ao erro, sim. Muitas vezes vamos errar, eles vão apontar o erro. Ele é cristão. E isso me lembra uma história muito legal de um filme que tem dois personagens. Um vai falar para o outro assim: para que lado cai uma árvore? Aí o outro personagem vai falar assim: ela cai para baixo. Aí o outro personagem que vai falar assim: não, a árvore cai do lado que ela inclina. Cuidado com o lado que você inclina. Então, a gente, por ser cristão, a gente está sujeito a políticas. E continua, como Mateus disse, bem-aventurados sois quando te enviarem por causa de mim. Continua. E para dias de pouca esperança, Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, seja paciente, mas na tribulação, perseverar na oração. Esse texto, Romanos 12:12, eu não gosto muito de falar da minha vida, eu sou um pouco fechado, sou um pouco fechado, sou bem retraído, não gosto de falar muito da minha vida. Poucas pessoas que me conhecem têm intimidade. E eu, para quem não sabe, alguns já sabem, eu não sou brasileiro, nasci na Argentina. Assim, uma cidadezinha pequena de fronteira, não mais de lembrar dessas coisas. Uma cidadezinha de fronteira do Paraná, cidade pequena, pobre. O pessoal diz: já tem cara que quer rico, tem dinheiro, não. Eu sou nem a cara mesmo, não sou. Dos meus 11 aos 12 anos, meu pai morreu por causa de diabetes. Aí minha mãe pegou a gente e veio embora para o Brasil. Quando a gente chegou aqui, a gente foi seguindo a vida, né? Colocou a gente na escola, só que foi péssimo, pois eu não entendia nada de português, não sabia nada, eu tinha que estudar. E eu lembro que era muita diferença, era muito seguinte, e aí doía, eu não entendia o porquê disso. Uma vez, a irmã mais velha minha de outro casamento da minha mãe, ela falou assim: tem que ir para a igreja, você tem comigo? Eu tinha 13 anos. E nessa cidade que a gente morava, tinha igreja, mas era católica. Eu não me aposto da igreja cristã. Aí eu falei assim: tá, vamos, eu fui.
Aí eu lembro que eu fui, aí o pregador na continha, o pregador, olha, o cara deu Romanos 12. Depois de raiva, da esperança, sede paciente, as tribulações, perseverar no coração. E eu entendi que o que eu estava passando era momentâneo, o que eu estava passando era passageiro. E foi onde eu conheci uma das primeiras pessoas que me acolheu, era um pastor na época. Acho que a gente deve estar na igreja. Depois que eu casei, eu morar aqui naquela igreja, mas eu trabalhei lá. E foi ele que me ajudou bastante com português. Foi ele que me colocou no projeto da igreja, que era chamado de Grupos Missionários. Foi ele que me fez entender que eu só tinha uma coisa de bom em mim, que era Jesus. E o restante era tudo não preparo, mas não tinha nada de bom além de Jesus. Se você visse Jesus, eu ia conseguir passar por cima de tudo isso. Para muitos pode ser um testemunho pequeno, testemunho não de muita força, mas para mim significa muito porque eu entendi o que realmente é ser resiliente. Foi isso, aguentar essa fase ruim, e hoje, tá do jeito que eu estou hoje, nem parece que eu sou